Alô pessoal, aqui é Augusto Rico. Estou hoje iniciando esta live comemorando alguns anos já de retorno a esse nosso trabalho. Hoje nós escolhemos um tema que na verdade é como as pessoas sempre diziam, reinventar a roda. Por que reinventar a roda? Porque sempre que alguém trazia alguma coisa nova, a pessoa dizia assim, a roda já existia há muitos anos. E em termos de vibração, em termos de energia fundamental para a nossa vida, na verdade é a reinvenção da roda. Porque a energia sempre existiu. Há 7.000 anos atrás, Tantra foi levada para a Índia. E aí deu origem a todo tipo de meditação, a prática de yogas e tudo mais. Muitos de vocês provavelmente conhecem a minha história, mas você que está chegando agora, talvez saiba, talvez não, que o meu primeiro curso de controle da mente eu dei exatamente em agosto, iniciando no dia 25 de agosto de 1978, na cidade de Campinas. Evidentemente que naquela época as coisas estavam como hoje. Existia assim um grande número de pessoas que estavam progredindo, indo para frente, enquanto um grande número de pessoas não iam para frente. Até que eu percebi que muitas outras pessoas possuíam determinadas características e determinados, vamos dizer assim, entre aspas, poderes, que sempre eram enaltecidos pela grande maioria que batia palma. E verifiquei que tanto naquela época como agora, você tem meia dúzia de artistas no palco e uma plateia muito grande. A única diferença é que a plateia agora passou a se chamar galera, e a galera fica feliz por ser galera. Ela não tem interesse de sair da galera para ir ao palco mostrar a vida dela, como é que ela é. E 10 anos depois, nós então tivemos uma grande sacada de reinventar a roda, transformamos a roda numa esfera. Metaforicamente, você pode observar que um móvel hoje não tem mais uma rodinha. Eles falam, tem uma rodinha, mas na verdade ele tem uma esfera, porque assim fica mais fácil rodar para qualquer lado que a pessoa deseja colocar. Então, em 1988, nós criamos um método de educação mental com foco no cliente. Por que com foco no cliente? Porque também naquela época as pessoas já estavam preocupadas em reduzir o poder das outras. Elas não estavam preocupadas em enaltecer as qualidades que alguém tinha. E evidentemente que o nosso trabalho era de primeiro descobrir o que a pessoa tinha como poder maior. E por que ela não usava aquele poder maior? Então, nós tivemos a ideia de focar na pessoa, naquela pessoa que tinha interesse em crescer, não é? Por que focamos na pessoa? Porque a grande maioria era uma corrida desenfreada através do dinheiro, porque o dinheiro representava posse, e representava até felicidade, embora muitos de nós saibamos que isto não é realidade. Mas, na redução do poder, muitas pessoas queriam era o quê? Reduzir o poder aquisitivo. Como hoje, muita coisa não mudou. Reduzir também o poder de realização que as pessoas tinham. Reduzir o poder de aprender, de agir, e de ser produtiva. Tanto é que as pessoas que tinham resultados, que trabalhavam, e que o mentor delas, ou era um pai, o tio, que estava sempre ali trabalhando com ela, e ela saindo das costas daquele mentor, não é? Subindo nas costas, ela conseguia resultados melhores, porque a cada geração era melhor aproveitada a habilidade que cada um tinha. Evidentemente que depois de um certo tempo as pessoas passaram a deixar essa mentoria. Não é que hoje nós chamamos de mentoria, mas naquela época era a assistência
24 horas e que as pessoas poderiam melhorar naquilo que faziam. Então foi nesse ambiente que eu fui criado, em gostar de aprender, porque jamais entendi que alguém pudesse ensinar o outro sem saber fazer. Então hoje a grande maioria está preocupada apenas em como fazer. Ela está, eu sei como fazer, mas saber fazer é diferente de saber como fazer. E para você saber a diferença, é pegar a mão na massa. E a primeira massa nós lembramos de um bolo. Qual é a metáfora do bolo? Você tem a receita. Então eu sei como fazer. Pego as xícaras as medidas, não é? da farinha de trigo, quantos ovos, não é? Pego tudo o que precisa para o que for necessário para fazer, e aí vou fazer. Mas enquanto você não vai e não coloca essa mistura toda, faz uma massa e põe no forno, não vai sair nenhum bolo. O importante é traduzir isto agora para a nossa parte, que é a parte mental. A vibração da energia mental que nos leva para frente é aquela vibração que é buscada no nosso interior. Então, a partir do momento em que nós começamos a focar nas pessoas e dizer a elas que elas tinham no seu interior uma genialidade, uma maestria capaz de torná-la muito melhor. E como é que ela seria melhor? À medida em que ela tivesse uma qualidade melhor de vida. Então, quando criaram, né, os diplomas, os certificados, era para dizer que aquela pessoa diplomada naquilo sabia como fazer e fazia, porque para e passo as informações que ela recebia na escola, ela também fazia, não é? O currículo da escola tinha o que temos hoje. Computador, adianta você falar assim, eu sei como fazer isso? Não adianta. Você precisa demonstrar que você sabe fazer. Então, o que mudou? A ferramenta. Naquela época, as pessoas tinham chave de fenda, alicate, até hoje continuam com essas ferramentas, mas trabalham e fazem e produzem as coisas. Se o computador é uma bela de uma ferramenta e a modernidade está aí para dizer que a internet atinge muito mais pessoas, e que você é capaz de produzir muito mais e que você é capaz de levar até outras pessoas o seu conhecimento, não basta apenas a informação. É possível e necessário que você também leve até elas o que é que você fez. Porque hoje não basta só o certificado, não basta só o diploma. Quando a lei exige que para determinados cargos a pessoa que se candidata à empresa, ela pede, você tem segundo grau? Você tem faculdade, tem mestrado, tem pós-doutorado? Um CEO precisa disso e daquilo? Tem MBA? Só isso basta? Não. Ele precisa no currículo o tempo específico de trabalho que ele fez naquela área. E na nossa área da educação mental? Qual é o tempo que você se dedicou para melhorar aquela condição que você tinha de perceber algo diferente do que os outros percebiam? Quantos de vocês olharam para alguém e já sentiram uma bela de uma energia e se deram bem, passaram a se relacionar bem? Hoje esqueceram essa parte. Quando as pessoas falam de relacionamento, vem lá só tantas dicas, faça isso, se aproxime da pessoa, não é? Entre dentro do espaço dela de 40 centímetros. Se ela permitir, beleza, já chegou lá. Mas qual é o tipo de energia que está aí? As pessoas dizem, não, a intenção, hoje está muito legal no mundo do esporte, falar o que a pessoa leu, a leitura do golpe antes, a leitura do exercício antes. Mas, na verdade, ela esqueceu que antes da leitura tem a percepção extrasensorial. Quando, 10 anos depois que eu comecei a
trabalhar com foco nas pessoas e detectar que elas todas tinham uma grande capacidade de produzir muito mais e ser feliz, aí o meu objetivo foi pesquisar por que algumas pessoas não eram felizes. E pasmem vocês, o resultado, sempre que você observar, não precisa ir muito, as pessoas gostam muito do que é negativo. Veja quantos estão morrendo em função do coronavírus. Foi um bumbum para botar um medo em cima de todas as pessoas. Não que não estejam morrendo, mas até esses dias estão falando em 114 mil mortos. Mas uma quantidade muito maior, 700 e tantos milhões de infectados. E aí fizemos a conta. Porcentualmente não dá nem 7%. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas dizem assim, mas se fosse seu, não importaria se fosse 7%. Era suficiente. Para pegar o quê? O lado bom do brasileiro. O lado bom de todos nós, o carinho que nós temos pelas pessoas. Mas o que é que nós podemos fazer? Nós podemos, primeiro, mostrar que ela pode, além de tudo, fortalecer o seu estado de espírito, fortalecer a sua alma, fortalecer a sua mente, fortalecer o seu corpo. E como que você vai adquirir essa imunidade? Primeiro, mente, cabeça. Vai pensando, a cabeça é que funciona em tudo. Se você estiver tristinho, cansadinho ali, e tá, não vou fazer isso aqui. Aí chegou uma pessoa e diz, fulano, você lembra aquela época que nós frequentávamos a comunidade, que um mandava energia para o outro e segurava na mão e vamos para frente? Eu disse, legal, rapaz, daqui a pouquinho ele está todo animado. E não precisa muito, você que está me assistindo aí, veja, tanto a mente programa o cérebro para que o corpo se mantenha em equilíbrio, quanto os movimentos do corpo levam o cérebro a conectar-se com a mente e elevar o estado de espírito. O que é a autoestima? Veja, a pessoa está com a cabecinha abaixo, assim, tristinha e tal, olhando. Faz esse exercício, tranquilo. Isso a gente dizia nos cursos. Agora, levanta, bota a mão assim, faz como um americano, o técnico americano, ele mostra assim, para o jogador chutar a bola entre os paus do gol do futebol americano, que para eles é o futebol. Só de você ficar em pé, fazer assim, botar o pé na frente fazendo isso, você já vê que você foi para frente. A sua energia já melhorou muito. Então esse negócio de ficar sentado, só esperando, como dizia o Raul Seixas, sentado no trono, com a boca escancarada, esperando a morte chegar, não funciona. Veja quantas pessoas que têm propósitos foram muito boas. Isso resolve? Não, porque ela veio até aqui e daqui para frente. O que ela faz? Mas eu já fiz muito. Que já fez muito? Você tem muito por fazer. Então, esta luta para reduzir o poder de aprender, que hoje está muito na moda, o poder do agora, o poder do aqui. O que é o poder do aqui e agora? É o poder de agir, é o poder de ser feliz. Mas isso é escolha de cada um. Então, naquela época, a roda da esperança se transformou numa esfera. E recentemente eu fui fazer um curso de fórmula de lançamento, e aí nós verificamos que 713 tiveram resultados esperados acima dos 6 e 7, que é uma sigla muito conhecida para as pessoas que trabalham com marketing. E os outros 8.000 que estavam presentes nesse curso? Em 8.713 apenas chegaram a subir no palco, porque fizeram além de 6 e 7. Numa linguagem anterior, nós falávamos apenas? Não. Como é que nós falamos? 713 já conseguiram resultados fabulosos.
Então trocamos apenas por já. Trocamos só por já. Tem muita gente que diz, mas uma troca de palavras dessa vai mudar muito. Vai mudar muita coisa, sim, senhor. Porque são estas palavras que criam imagens na nossa cabeça. Quando nós falamos ainda, só, dá a impressão de seguinte, que muita gente não fez nada e você está no meio de muita gente. Então, quando na verdade 12% é o máximo que nós já conseguimos detectar, e por isso nós colocamos uma avaliação, aquele 80-20 que você conhece muito bem, de 88-12. 12 por 88. Porque todas as pessoas estão inculcando em cima das outras o valor da escassez. E isto veio do século passado, das duas guerras. As necessidades, a escassez das coisas se tornaram muito valorosas. Quando, na verdade, nós temos que buscar a nossa exclusividade. Cada um de nós temos um poder infinito dentro de nós. E por que todos não usam? Porque a busca desenfreada pelo dinheiro conduziu a dicas. Né? As pessoas hoje não têm mais tempo, como a grande maioria não tinha naquela época. Eu não tenho tempo. Tinha tempo para tudo, só não tinha tempo para ela. E achava que estava assim. Naquela época, sabe o que as pessoas diziam? Olha, eu estou na minha fase, né, na minha zona de conforto. Você já ouviu isso hoje? É a mesma coisa. Mas que zona de conforto? A pessoa está na janela de tolerância. Qual é a diferença de zona de conforto para janela de tolerância? Zona de conforto é que você está tranquilo, você faz todas as coisas, ninguém manda em você manda em você mesmo, você faz as suas coisas do jeito que você quer, as suas escolhas são conscientes e verdadeiras, e aí, tá lá. Será que você não está só na janela, né, esperando tempo para reagir porque você está contra uma porção de coisas e não sabe o que fazer? Você está na janela de tolerância, você está tolerante com as coisas que andam acontecendo, e que você fala, está numa boa, né? Se melhorar estraga, estou empurrando com a barriga, e aí vai indo, pô, e vai indo, passa o tempo, ele fala assim, nossa senhora, a vida inteira eu só empurrei com a barriga, e agora estou reclamando. Aí o cidadão fala assim, eu estou aposentado, eu não consigo nada. Por quê? Porque trabalhou para ser aposentado. Você tem que trabalhar para satisfação sua, não é? Quando nós nascemos, já começamos o trabalho. Então, o importante é trabalhar. O músculo, o braço, até para falar, a gente movimenta as mãos, né? Hora a gente movimenta mais, hora menos. Então, o que iniciou como um certificado de que você está diplomado naquilo e, consequentemente, aprendeu como fazer e a fazer, hoje poucas pessoas estão dando valor a isso. Tem gente que ainda continua dentro da bolha, mas esquece que a grande maioria quer saber do resultado. Qual é o resultado que você apresenta? Então, a energia mental, qual é o resultado? O resultado é que nós tivemos 300 pessoas semanalmente, antes de todo esse mecanismo aqui, que era na época da mala direta, numa comunidade na Barra Funda, em São Paulo. E estas pessoas tinham o objetivo, primeiro, de se dar bem. Então, elas se dedicavam 3, 4 horas por semana para elas, para chegar lá e cumprimentar os amigos, fazer um bom relacionamento e receber e transmitir boas energias. E como é que nós fazíamos isso? Em 2 etapas. Primeiro, como eu estou fazendo aqui em vocês, que nós chamamos de nível beta. Que é nível beta? É quando o cérebro está ativado e produz predominantemente ondas betas na região occipital e na região frontal, particularmente nas regiões da lógica, né? O lado direito do cérebro é o lado, evidentemente, das emoções, da beleza, da criatividade, da arte.
E naquela época nós tínhamos pessoas interessadas. Então, desses 713, dos 8 mil, o que deu como resultado 8,9125. Então, o resultado está sempre abaixo de 10%. Quem conseguir amealhar 10% e guardar 10%, não é? Como um dízimo emocional para si próprio, tanto na parte emocional quanto na parte afetiva, na parte monetária, vai chegar um momento em que ele vai ter tranquilidade. Aí ele estará na zona de conforto. Então, dicas, fórmulas mágicas não trazem resultados milagrosos. Mas a participação, o trabalho, e agora você não precisa sair de casa. Você entra em comunhão conosco e escuta o que nós estamos falando. E sacou, né? Não teve um insight? Liga para uma pessoa: ô fulano, como é que você está? Está bem? Não, estou ligando só para saber como é que você está. Você já pensou você recebendo uma ligação? Um WhatsApp, né? Está muito na moda hoje um WhatsApp, dizendo assim: olha, eu estava preocupado com você. Tá tudo bem? Grande abraço, muita energia, muita paz e maravilha para você. A grande maioria hoje quer falar. A grande maioria hoje não quer ouvir. Então, se você quer falar, ligue para uma pessoa que é amiga sua e diga: olha, o Rico hoje falou numa live lá, muito bacana, gostei, beleza, ele está comemorando lá, né, 42 anos do primeiro curso que ele deu em Campinas, e está retornando agora depois de 16 anos. Por que ele está retornando? Vocês já pensaram por que eu estou retornando e procurando traduzir a vocês o que eu aprendi no Reino Unido, em mais de 20 viagens que eu fiz nesse tempo todo, em Nova York, enquanto fazia as lives? É só observar aí no YouTube, verificar no Facebook que você me acompanha. Hoje tem gente que diz assim: você precisa inventar prova social, precisa dizer para as pessoas, pedir para alguém chegar e falar assim: olha, você é bom, isso, aquilo. Falei: olha, esse não faz meu gênero. E uma das razões porque eu parei foi para verificar o seguinte: eu, como palestrante, motivacional, energeticamente bem preparado, com mais de 84 horas por mês de treinamento, conseguia grandes resultados. Eu queria ver se a pessoa que estava sentada no auditório me ouvindo e participando dos exercícios conseguia resultados produtivos. E fiquei satisfeitíssimo, porque vi que não precisa muito para você poder viajar, para você andar e caminhar. O que você precisa é adequar, administrar bem aquilo que você tem. E nada melhor do que administrar sua energia interior. Sabe qual é a energia interior? É aquela que está lá naquele cantinho, que você esqueceu, não é? E é por isso que as pessoas começam a colocar âncoras na sua cabeça hoje, dizendo o seguinte: olha, você não é capaz de fazer isto. E esta âncora vai fazer com que você comece a pensar assim: realmente eu não sou capaz. Criou uma crença limitadora da sua capacidade de realização. Aí aparece o Rico aqui com a história de dizer assim: a partir da semana que vem, baixe, a partir de hoje, baixe no seu computador o Zoom. É gratuito e nós vamos entrar com as pessoas que estão nos acompanhando, aqueles 8% que querem realmente brotar do seu interior uma energia que possa continuar ajudando a humanidade a ser melhor. É evidente que naquela época nós tínhamos os xerox e dizíamos assim: olha, eu sou o original, eu ponho a cópia e mando o xerox para vocês, mas eu fico com a cópia. Assim é com o nosso conhecimento, assim é com a nossa energia. Nós mandamos energia, vibrações para as pessoas. Nós estamos de mãos dadas com elas.
e vamos criar novamente a nossa comunidade, o nosso grupo. Então, toda quinta-feira, a partir da semana que vem, que eu estou com vocês no Zoom, falando sobre reinventando a roda. Na verdade, vamos fazer aquela metáfora que os coaches gostam muito. Tinha um fazendeiro, né, melhorei a história, tinha um fazendeiro que plantou eucalipto e a objetividade dele era cortar o eucalipto em tamanho de lenha suficiente para entrar no forno de pizza numa grande cidade. Talvez fosse até São Paulo, porque eu estou aqui, então vamos falar que é São Paulo, pode ser Belo Horizonte, Rio de Janeiro, enfim. E aí tive um cidadão que tinha um machado e chegou lá e começou a cortar a lenha e receber por isso, pelo trabalho dele. Até que ele viu um velhinho com um machadinho um pouco menor e falou, olha, eu estou precisando de mais gente, o senhor não quer trabalhar? Ele falou, quero. Então o velhinho foi lá, pegou uma lima assim, amolou o machado, né, afiou o machado, foi lá e cortou mais lenha do que o fortão, porque o machado entrava mais na madeira e cortava a lenha. Então, os coaches saíram falando o quê? Amole o seu machado. Como metáfora, não é? Você, se amolando, você vai ser melhor naquilo que você faz, seja no computador, seja na programação, na criação de aplicativos, seja o que for que você vai fazer. Aí vem o rico com a história, né, que aprendeu lá em Paribuna, sempre acrescentar alguma coisa. Porque antigamente, quem contava um conto aumentava um ponto. Hoje é o contrário. Quem copia e cola tira uma parcela desse conto. O que é que eu vou acrescentar? Um outro garoto, novo, né? E é por isso que muita gente pensa que só velho é que tem experiência para passar para os mais novos. Mas a grande verdade é o seguinte, a experiência é particular. Ninguém transfere experiência. Um grande equívoco que as pessoas têm, eu vou passar minha experiência para você. Vai nada. A gente passa energia, manda energia para a pessoa, vibração, conhecimento. E cada vez que a gente manda conhecimento, ninguém rouba o conhecimento. E nós não ficamos sem ele. Então aí eu vou... E na figura metafórica de um garoto de 18 anos, ele foi e disse ao fazendeiro, eu corto mais do que os dois juntos cortam numa semana, num dia. Mas como? Eu nunca vi isso, porque o machado... Eu não sei... Porque estava focado no machado. Muita gente hoje está focada no machado, só no esmeril para amolar um pouco mais rápido e ficar melhor. Mas esquece que aparece, às vezes, um cidadão que diz assim, o senhor me empresta 300 conto, naquela, 300 mil reais. Não, 300 reais. Ele vai lá, chega na ferraduria, né? Ou melhor, na casa de ferramentas. Vamos adaptar o negócio, né? Aí chega lá e diz assim, por quanto o senhor me vende essa motosserra? Pago em 4 vezes. Pegou a motosserra, zup, 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 numa semana ele cortou o que o pessoal cortava num mês. Então, quando você verificar que o seu machado está sendo insuficiente para produzir a sua capacidade, o que você vai fazer? Vai comprar uma motosserra. E aí fica doidinho aquele moço que outro dia, eu dei o exemplo dele, e não vou falar o nome, né, porque eu vou contar o santo, o milagre, mas não vou contar o santo. Então, 40 e poucos anos, aplicativos, recebeu treinamento do próprio Bill Gates, foi representante dele aqui, continua, né, em grandes esferas trabalhando e tal, então ele ganha uma nota durante alguns anos por projeto. Aí, é mandado embora. Passado um tempo, ele trabalha por meses e fica meses sem trabalhar. Aí vem um menino, né, começa a gravar, e aí o que ele escutou, o que ele fez, ele vira para o menino, menino, você vai gravar com esse celularzinho aí? Isso não resolve. Você precisa ter um estúdio, você precisa ter máquina, você precisa estar bem claro, você precisa de luminosidade, precisa de tudo isso.
Falou, sim, senhor, mas eu não tenho dinheiro para isso, então vou gravar com isso. Ele faz um videozinho de fundo de quintal, pega o violãozinho dele e toca um pouquinho ali. Reúne 2, 3 amiguinhos e coloca na internet. Viraliza, viruliza. Olha só que termo, meu querido. Milhões de curtidas, milhões de visualizações. E o outro, com tudo tecnicamente perfeito, me faz lembrar a metáfora do cidadão que vai cantar para os críticos. E aí o crítico, programas que tem hoje, danças, dá todos isso aqui, nota tanto e tal. E aí, primeiro colocado, não faz tanto sucesso. Por isso é que hoje estão colocando o auditório também para dar nota. Porque o auditório representa a galera, representa o povo. Então, mais importante do que a forma, não estou dizendo que a forma não seja importante, mas muito mais importante é o seu conteúdo, é você como pessoa, é você como gente. Então, não se preocupe, não fique assim, aperreado, como diz o outro, porque você não tem todas as ferramentas externas para mostrar o seu carinho, o seu amor, a sua gratidão pelas coisas. E é por isso que muita gente hoje fala na lei da atração. E dentro da lei da atração, as leis universais. Não é? 5 passos para você ser feliz. E sempre cita a lei da gratidão. A lei que continua valendo até hoje, a lei da ação e reação. Agir faz com que o universo se modifique. E tem gente que diz assim, quando é que o universo conspira a nosso favor e contra? A nosso favor, quando nós estamos dentro das leis universais. Se nós somos um ser social, se nós somos pessoas espetaculares, nós devemos fazer coisas espetaculares. Não adianta falar, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, quando na verdade você não está fazendo aquilo que as pessoas desejam. E o que é que as pessoas desejam? Serem, na verdade, reconhecidas. Nada é melhor do que você apreciar uma pessoa como um ser humano. Então, qual é o melhor resultado que você vai obter? É você dar o justo valor a você. Quando o ego for necessário para mostrar que você está presente, deixe o ego trabalhar. Quando ele estiver em excesso, você dá uma equilibrada. E como é que faz isso? Usando a sua mente. Aqui entra agora a metodologia de educação mental. Por que educação mental? Porque a educação foi perdendo o seu papel formador. A educação foi ficando só na informação. E começou a formar as pessoas, fazer isso, fazer aquilo. O trabalho de pesquisa está sendo valorizado novamente agora em função da pandemia. Em função de que as pessoas, por causa de um bichinho pequenininho, assim, que ela nem enxerga o inimigo, tem um medo danado. Mas atrás disso tem aquelas pessoas que já estão começando a dizer que a vacina já não vale mais para 10 anos. Por quê? Porque 10 anos ela vendeu uma, acabou. Mas se for por 2 anos, ela vende 5. E como é que nós temos que fazer, então? Usar a nossa mente para sermos pessoas mais alinhadas com o universo. Alinhando o cérebro, a mente, a alma e o espírito, nós nos completaremos. Está muito comum hoje a pessoa simplesmente falar assim, o Estado tem que ser laico, não tem nada. O Estado pode ser laico, pode ser como for, mas nós somos espiritualizados. Aqueles que negam, nada contra. Responsabilize-se pelos seus resultados. Não importa se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, importa como ela sente-se em função do dinheiro. Porque o dinheiro foi criado para trazer felicidade, para possibilitar situações e criar contexto que constroem a sua própria felicidade.
Então, a partir deste agosto, nós vamos entrar com aquela parte que eu quero dizer a vocês. Eu também, quando fiz o treinamento pela primeira vez, eu estava assim naquele mundo de que as pessoas queriam arrancar o máximo possível das outras. E eu me sentia sugado, até que descobri que algumas qualidades que muitas pessoas têm ficam adormecidas, porque elas não são despertadas, porque elas não são praticadas. E com a nossa comunidade, já que estamos há 7 anos, veja bem, há 7 anos nós estamos aqui na internet, mostrando para as pessoas como uma voz que você deve seguir, que é a voz do seu interior. Mas, a partir desta semana, temos uma nova ferramenta na qual você vai interagir comigo, vai interagir com outras pessoas. É gratuito, o Zoom é só baixar. Coloca no seu PC ou no seu próprio celular. A diferença é que no celular você vai ver 2 ou 3 pessoas e no seu computador você vai ver muito mais. Então, as dúvidas que você tem, os pedidos que me foram feitos em função de relacionamento, em função da melhora da capacidade individual, foco no seu interesse, todos vocês são VIP. E é por isto que nós vamos trabalhar com foco no seu interesse. Com isto, eu encerro essa live de hoje, desejando a todos vocês um grande abraço, compartilhe com as outras se gostaram. Se não gostaram, também diga do que não gostou para a gente melhorar. E, evidentemente, eu estou muito feliz porque pessoas que fizeram o treinamento conosco e que naquela oportunidade receberam o compromisso em que eu me coloquei como responsável a elas, de que elas teriam direito a fazer uma reciclagem presencial naquela época, não tinham limite. Apenas as pessoas faziam o curso e retornavam para as nossas comunidades. Hoje, nós vamos fazer isso através da internet, através do nosso Zoom. Temos um grupo no WhatsApp, então entra também no grupo do WhatsApp, porque é através do WhatsApp é que eu vou passar o link para você entrar nesta reunião. E nesta reunião nós vamos fazer um exercício, primeiro de relaxamento corporal. Vamos relaxar da cabeça aos pés. Vamos praticar uma meditação mais profunda. E por que essa meditação mais profunda? Porque é através dela que nós abriremos o canal receptivo de que convencionou se chamar percepção extrasensorial. Se você está com dúvida, está melhor que eu, porque eu, naquela oportunidade, era descrente das coisas. Se você tem um amigo que está descrente, peça a ele que participe. Não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. E, ao mesmo tempo, lembre-se dos seus amigos, as pessoas que participaram conosco. E, a partir de hoje, estaremos sempre abertos a vocês. Um grande abraço do Rico, até a próxima nossa live, se não na semana que vem, através do Zoom, reinventando a roda, porque o MEN é o superior do controle mental e aquilo que está traduzindo uma abertura maior para que as pessoas se alinhem ao que elas têm de melhor. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima.